A ética antiga possui uma questão central. É a questão da vida boa. Vida boa ou vida plena, aquilo que hoje nós modernamente chamamos de felicidade. Aristóteles é um autor central no âmbito da ética antiga, o primeiro a sistematizar a ética enquanto ciência, num livro célebre denominado Ética a Nicômaco. A questão da vida boa, ou a questão do bem, é portanto abordada por Aristóteles nessa obra. Aristóteles se pergunta se o bem propriamente humano consistiria no simples fato de viver. Ora, mas as plantas também vivem. Seria o bem propriamente humano algo presente no simples fato de sentir? Ora, mas os animais também sentem. Seria o bem propriamente humano algo que tivesse a ver com coisas que são da esfera da convivência entre as pessoas, como prazeres e riquezas? Não, diz Aristóteles. Nenhum desses bens podem ser considerados bens propriamente humanos. O bem propriamente humano consiste numa atividade racional. A felicidade não chega para ninguém do dia para a noite. Requer bastante esforço. É esse esforço que o ser humano empreende em sua vida, chamado sabedoria, de todas as virtudes, considerada por Aristóteles a virtude mais alta. Nesse caminho, em direção à sabedoria, o ser humano se pergunta qual conduta deve tomar e qual conduta deve evitar. Naturalmente, a ação moral liga-se à prática da sabedoria. Eu não sei como as coisas são em outros planetas, mas no planeta Terra, agir moralmente significa agir de acordo com o bem e evitar o mal. A ética antiga, que tem, portanto, em Aristóteles seu principal representante, se preocupa com a chamada questão da eudaimonia. Eudaimonia significa simplesmente toda teoria que se preocupa com as formas através das quais, na vida, é possível ter êxito, ser feliz. Todos os autores da ética antiga estarão de acordo para dizer que a felicidade efetivamente não está ligada a bens materiais ou posses de qualquer natureza, mas equivaleria sim a um certo estado interior do indivíduo, um equilíbrio da alma. Esse equilíbrio da alma, por sua vez, atende pelo nome de virtude. Virtude é uma palavra central no pensamento de Aristóteles, que leva inclusive a sua ética a ser chamada de ética das virtudes. O que viria a ser a virtude no pensamento de Aristóteles? Ele não tem dúvida em afirmar que o ser humano é dotado de inúmeros sentimentos, sensações que habitam a sua alma. Esses sentimentos e sensações precisam de um certo equilíbrio para que o ser humano possa atingir a felicidade. O que seria a virtude, portanto, senão esse equilíbrio das chamadas tendências opostas? O que seriam tendências opostas? Como se disse, a alma humana é habitada de sentimentos. É como se esses sentimentos que nos habitassem estivessem ali presentes em total confusão. Alguns se tornam mais exaltados, outros mais reprimidos. O ser humano precisa organizar esses sentimentos. Mas não pense você que você poderia organizá-los dessa forma, mantendo a alegria, eliminando a tristeza, mantendo o prazer, fugindo da dor, sendo mais calmo, tentando eliminar a raiva. Não. Todos esses sentimentos fazem parte da natureza humana, da alma humana, e precisam, portanto, ser organizados dessa forma. Ou seja, você precisa saber conviver com esses sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Não é possível simplesmente se livrar deles. Essas tendências opostas, às quais Aristóteles se refere em sua ética, elas têm um nome. Elas são chamadas de paixões. Esse equilíbrio das tendências opostas, ao qual se dá o nome de paixões, equivale, portanto, ao equilíbrio entre esses sentimentos que habitam a alma humana, sejam eles positivos ou negativos.
Paixões, portanto, podem ser boas ou más, como o prazer de comer uma pamonha. Agora imagine comer 10 pamonhas. Você já começaria a se sentir um pouco mal e o prazer se transformaria em seu oposto, ou seja, em sofrimento. A alegria é com certeza algo muito positivo. A tristeza, algo que você poderia tentar eliminar da sua vida. É normal você se sentir triste, por exemplo, numa quarta-feira, sabendo que no dia seguinte vai ser uma quinta-feira? O que não é normal é você estar triste o tempo todo. A calma é algo que nós todos almejamos. Cada um de nós gostaria de ter um pouco mais de calma. O problema é o excesso. Sua casa pegando fogo e você imaginando que é apenas o feijão queimando. A raiva, um sentimento que provoca medo nas pessoas e com certeza é alguma coisa que você poderia querer eliminar. Aristóteles diz que nenhum desses sentimentos pode ser nem exacerbado nem reprimido, porque caso sejam exaltados ou reprimidos, provocam prejuízo para o ser humano. O segredo é o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Afinal de contas, como se sabe, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. O que seria a virtude, portanto, senão o equilíbrio entre essas tendências opostas? Essa é a preocupação, portanto, da ética antiga, imaginar como seja possível essa educação da vontade, sendo o ser humano dotado de muitas vontades que precisam receber uma educação para que nós possamos responder a uma pergunta central no campo da moral. O que devo fazer diante de tantas escolhas que o ser humano tem? Qual escolha é a mais adequada em cada situação? A isso equivaleria propriamente a sabedoria. Que tipo de pessoa você quer ser? Essa é a questão central da formação do caráter, algo que se aprende através das ações que o ser humano pratica ao longo da sua vida. Como esse caráter é formado? Como se tornar alguém de bom caráter? Diferente do que você pode imaginar, o seu caráter vai ser formado não em situações de calma e tranquilidade, mas em situações de angústia e tempestade. São as dificuldades que a vida apresenta que justamente irão forjar tal caráter. Infelizmente, o ser humano abre mão de todas as possibilidades que a vida lhe dá de aprender a se tornar alguém melhor. Esse bem propriamente humano, ou seja, a felicidade, é, segundo Aristóteles, uma atividade racional. Por atividade racional, eu insisto, Aristóteles se refere a algo que depende de esforço, a algo que depende de exercício, a algo que não vem do dia para a noite, e que depende fundamentalmente de dois fatores. Quais sejam esses dois fatores? Há um fator chamado fator variável. São as circunstâncias concretas que nos cercam. É aquilo que nos diferencia, por isso chamado fator variável. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Há também o fator chamado fator constante. Afinal de contas, todo ser humano é dotado de corpo e alma. Ou será que você já conheceu alguém desalmado? Não, ele não era desalmado, ele tinha apenas um espírito de porco. Por quê? Bom, Aristóteles afirma que o ser humano é dotado de corpo e de alma e que a alma representa a nossa primeira natureza. Primeira natureza que é dotada de paixões, que são aqueles sentimentos que habitam a alma humana e que não podem ser nem reprimidos nem exaltados. Essa ideia de uma primeira natureza vai ser importante na sequência da explicação. Por enquanto, basta que nós sejamos capazes de entender que, quando se fala em atividade racional, estamos nos referindo aos atos que o ser humano pratica. Afinal de contas, é com isso que a ética se preocupa. Os atos humanos, quando repetidos, podem ser bons ou maus.
Se temos a repetição dos bons atos, iremos alcançar a virtude. Virtude que vem através da repetição dos atos bons. Virtude que, por sua vez, é o oposto de vício. O vício que vem através da repetição dos maus atos. O processo é sempre o mesmo, sejam os atos bons ou os atos maus. O que seria então a virtude? A repetição de bons atos que se tornam hábitos. Os bons hábitos adquiridos que se transformam numa exis. Exis que significa hábito e a qual está associada a própria ideia de virtude. Virtude equivaleria, portanto, a um hábito. Segundo Aristóteles, o virtuoso não esquece a virtude, agindo sempre de acordo com ela, porque quando a virtude é incorporada, ela se torna uma segunda natureza. Lembram da primeira natureza, aquela dotada de paixões? Seria uma natureza eminentemente irracional. Já a segunda natureza, que é adquirida através da repetição dos bons hábitos, é alguma coisa que você aprende e não esquece mais, como a pessoa que aprende a andar de bicicleta. Portanto, a segunda natureza leva o homem a agir sem esforço e com prazer. O vício, por sua vez, traz desprazer. Como o ser humano pode aprender a se tornar alguém virtuoso? Nós insistimos. É justamente através das dificuldades que se apresentam, das pessoas que se colocam contra você, quem te ofende, quem te provoca. Como você reage diante das pancadas que a vida te dá? Quando você dá uma topada com o seu dedo mindinho no pé da mesa, qual é a sua atitude nesse momento? Finalizando a nossa reflexão junto com Aristóteles, ele se pergunta: será a felicidade algo que cai no seu colo do dia para a noite? Será a felicidade presente dos deuses? Será a felicidade fruto do acaso? Não. Nós insistimos. A felicidade é uma atividade da alma, equivalendo propriamente a uma exis, ou seja, a um hábito. Diferentemente de doenças hereditariamente transmitidas, que são uma predisposição, seja a diabetes ou qualquer outro tipo de predisposição genética, como por exemplo ter olhos claros, a virtude não é uma predisposição, ela é uma disposição. A diferença entre a predisposição e a disposição é que a disposição não nasce com você, ela é adquirida. E como se adquire? Através de exercício e repetição. Falou na Ética de Aristóteles, tem que falar nessa ideia central, de acordo com a qual só se aprende alguma coisa através de exercício e repetição. A mesma coisa acontece com a virtude. Ela vem através dos bons hábitos adquiridos, do exercício e da repetição dos bons hábitos, passando a equivaler propriamente a uma mesotés. Mesotés, que significa meio termo, ou seja, nem de mais, nem de menos. O que seria virtude, portanto, de acordo com a clássica definição dada por Aristóteles? Virtude é aquilo que se situa no meio termo entre dois vícios, um por excesso, outro por falta, ambos instáveis e prejudiciais ao ser humano. Vamos dar um exemplo. João foi contratado para trabalhar num jardim zoológico. Ele deveria dar de comer a José. E aqui estão João e José. No início, João tinha medo de lidar com o leão, ficava muito nervoso, suava frio, se escondia, ou seja, João era covarde. Com o passar do tempo, o que aconteceu? É o que vamos ver. Covardia equivaleria a uma certa falta de alguma coisa. Quando falta alguma coisa, é um vício. Com o passar do tempo, o que aconteceu? João, que tinha tanto medo de dar de comer para o leão, não só dava de comer para o leão, como dava de comer para o leão dentro da jaula. Será que João se tornou corajoso? Vamos ver.
Com o passar do tempo, João, que havia se tornado bastante corajoso, pode-se dizer que ele se tornou corajoso até demais, não é? Afinal de contas, o leão é uma fera selvagem e não dá para confiar muito nele. Isso me faz lembrar aquela anedota do sapo e do escorpião. O escorpião precisava atravessar o rio e pediu ajuda ao sapo. O sapo acabou ajudando o escorpião, que subiu em suas costas, e os dois começaram a atravessar o rio. Mas o que aconteceu? Quando estavam no meio do caminho, o escorpião deu uma picada no sapo. O sapo, surpreso, olhou para o escorpião e disse: "Por que você fez isso? Nós vamos morrer." E o escorpião respondeu: "Eu fiz isso porque eu não posso deixar de fazer isso. É da minha natureza." Pois é, jovens, você seria capaz de dar de comer a um leão dentro da jaula? Será que não seria um pouco de coragem demais? Você seria capaz de ter uma cobra como animal de estimação? Você seria capaz de passar a mão na cobra? Pois é, João se tornou temerário, excesso de coragem. E o que aconteceu nesse dia em que João deu de comer para o leão dentro da jaula, ao invés de simplesmente comer, dar de comer, ele acabou sendo comido. Ou seja, temos aqui um excesso de coragem. Excesso também é chamado de vício. Ele não deveria ser nem covarde nem temerário, mas ter a justa medida da coragem, medida ou meio termo. Meio termo que no pensamento de Aristóteles é chamado de virtude. Com a aquisição desses bons hábitos, os bons hábitos adquiridos, afinal de contas, o ser humano consegue atingir o bem maior para o filósofo, que é a sabedoria. No entanto, não adianta ler os 40 volumes do Tratado de Virtudes, porque a sabedoria, na verdade, ela é de dois tipos. Temos uma sabedoria chamada episteme, que poderia ser adquirida através da leitura dos 40 volumes do Tratado de Virtudes. Porém, é uma sabedoria teórica. Aristóteles se refere a uma sabedoria que pode ser adquirida pelo ser humano através da prática. Essa sabedoria chama-se frônesis ou prudência. É uma sabedoria eminentemente prática que vem efetivamente dos bons hábitos adquiridos. No momento em que o ser humano entende que ele está na Terra para aprender uma única coisa, a hora de falar e a hora de ficar calado. O que é prudência? Simplesmente a capacidade de pensar antes de agir. O problema com o ser humano é que ele não consegue resistir à tentação de agir por impulso, e assim ele acaba fracassando em sua jornada de vida. Não agir por impulso, ser capaz de contornar os problemas que a vida apresenta, manter a calma, o que é muito difícil, não é? Resumindo e finalizando, o que é virtude? Como diz Aristóteles, virtude equivale a uma certa mesotés, ou seja, um meio termo. Ele dá inúmeros exemplos, assim como nós demos hoje o exemplo da coragem, uma virtude que se situa no meio termo entre a temeridade e a covardia. Ele dá inúmeros outros exemplos. Nós citamos aqui apenas mais dois, como é o caso da liberalidade, que se situa no meio termo entre o esbanjamento e a avareza, ou a justiça, que está no meio termo entre o egoísmo e o total esquecimento de si. Existem muitos outros exemplos que Aristóteles dá, mas nesse momento já é suficiente para que nós possamos compreender aquilo que é essencial, de que o homem deve ser virtuoso, isto é, moderado, e assim ele será capaz de neutralizar o mal que as paixões podem provocar a ele.